Boa noite. Está dando para me ouvir bem atrás? Talvez não falo usar o microfone, que o microfone com fio e prende muito. Eu gosto de andar. Observe para atender. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. Você cometerá falhas alheias, sem resultado edificante, e se fará dilapiador das fraquezas do próximo. Você censurará o vizinho, sem lhe retificar a posição, e se converterá em juiz impiedoso das vicissitudes dos outros. Você discutirá as imperfeições do amigo, sem lhe modificar a situação moral, e se transformará em algoz de quem já é vítima de si mesmo. Você debaterá problemas dos conhecidos sem os solucionar, e se tornará leviano, examinador das causas que lhe não pertencem. Você exporá feridas do caráter das pessoas sem as medicar, e situará na condição de enfermeiro, negligente em doenças a que lhe não cabe oferecer assistência. Cabe o verbo que não ajuda, observe e sirva. Você caminha sobre a mesma ameaça, os outros observam-no também. Deixe que a tentação da censura morra asfixiado no algodão do silêncio. Ninguém é infeliz por prazer. Os que mais erram são doentes contumazes que requerem o medicamento fraterno da prece e do entendimento. O comentário improdutivo é gás que asfixia as plantas da esperança alheia. Sua censura é espinho na alma do vizinho. A exposição dos insucessos do próximo é estilete a ferir-lhe a chaga aberta. Recorde o mestre, examine-se. Sua ascensão apoia-se na ascensão dos companheiros. A queda de alguém é embaraço em seu caminho. Auxilie sem exigência e indistintamente. Permita ao grande tempo a tarefa de corrigir e educar. Confie você mesmo em positivo somente de ajudar. Divaldo Pereira Franco, da obra Glossário Espírita Cristão, ditado pelo Espírito Marco Prisco, 4ª edição, Salvador, Bahia, 1993. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. É um prazer muito grande que a gente retorne aqui à casa. Hoje eu vou quebrando um pouquinho a minha maneira de começar o trabalho, tomando uma água, porque eu tive problema de garganta sábado, quase que me deixei de falar, mas eu estou melhor, não está bem. Ô Leandro, fala. Você quer segurar o microfone ou quer colocar ele? Não, tá bom, eu seguro. É porque eu gosto de andar e segurar o livro. Mas dá pra você andar no microfone. Você anda só meia. Mas nós vamos trabalhar, meus irmãos, na noite de hoje, um tema que está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 13 trata do que a mão direita, que a mão esquerda não sabe o que a direita faz. Trabalha a questão de não ostentarmos a caridade que fazemos, não ficarmos dizendo para os outros, os 4 ventos, o bem que fazemos, porque se assim fizermos, estaremos recebendo a nossa recompensa na satisfação do nosso orgulho. É a temática desse capítulo. Lá no item 17, que nós vamos trabalhar mais diretamente, e o item 18, o item 17 é uma instrução dos Espíritos, o Espírito chamado Michel, que trabalha a questão da piedade. E mais à frente, o item 18, melhor dizendo, trabalha a questão dos órfãos. Reparem bem, meus irmãos, piedade. A espiritualidade começa falando, através das palavras desse amigo espiritual, que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ali, nas mãos de Divaldo Pereira Franco, coloca que a piedade ela é melancólica,
caridade. É interessante analisar por que é melancólico. A espiritualidade ainda fala um pouco mais. Diz que é irmã da caridade, é melancólico. Mas por que melancólico? Se é uma virtude? Porque geralmente a piedade nasce juntamente da desgraça alheia. Sexta-feira aconteceu aqui uma tragédia com Jesus, um acidente que vitimou um jovem. As pessoas que estão envolvidas para dar o suporte emocional, afetivo, fraterno, consolador a essa família desse jovem, e também, se possível for, a família da pessoa que desenvolveu, que proporcionou, foi o instrumento do escândalo, como dizia Jesus, ou do acidente, eles estão ali prestando um ato de piedade mediante uma tragédia. Geralmente, ou quase sempre, a tragédia ela é melancólica porque ela nasce uma tragédia. Acontece uma grande hecatombe, como aconteceu na cidade da Serra há 2 anos atrás, como aconteceu agora recentemente na zona da Mata Mineira. Muriaé foi muito atingido. O Centro Espírita Maria de Nazaré entrou quase 2 metros d'água, e olha que ele fica 1 metro acima do nível da rua. As ruas ali em volta, do subúrbio, de pessoas, de famílias muito carentes, a água passou por cima das lajes. Então a piedade nasce desses fatos, desses acontecimentos, porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Agora, a espiritualidade diz também que, apesar de ser melancólico, meus irmãos, nenhum prazer material, nenhuma conquista no campo material dará o resultado à alma que pratica. Porque, por mais que inicialmente, ao envolver em um prazer material, envolver em uma conquista no campo material, a gente fica meio vislumbrado com aquilo, no final das contas a vida volta como era. A gente vai ver que nenhuma lacuna foi preenchida. Você comprou um carro novo, você pode comprar um carro novo, se puder comprar um carro novo para ter mais segurança. O carro tem airbag, para você economizar combustível hoje com o avanço da tecnologia. Mas não vai, meu irmão, pensando em comprar um carro novo, achando que aquilo vai te trazer mais felicidade do que você tem, porque não vai trazer. Só os tesouros da alma que vão trazer, preencher as lacunas da alma. Os tesouros da matéria não vão preencher essas lacunas. Se você quiser morar numa casa mais confortável, com 3, 4 quartos, se você trabalha, o seu dinheiro foi conquistado de uma forma honrosa, honesta, que faça, não há pecado nenhum nisso. Agora, não pense que morando numa casa mais espaçosa, de telha colonial, com 10 suítes, isso vai te trazer mais felicidade. Poderá trazer até inicialmente, mas daqui uns dias sua vida voltará a ser como era antes. Agora, o bem que praticamos aí é diferente. Aí soa diferente. A gente nota, meus irmãos, que nessa sociedade cada vez mais competitiva, individualista, egocêntrica, nós estamos cada vez mais despreparados para a vida. Nós estamos, todos nós, numa grande nau, vamos dizer assim, que a nossa vida é simbolicamente representada por uma nau. A vida é um grandioso oceano e nós estamos ali, navegando nessa vida. De repente, a nau começa a balançar um pouco mais, semelhante àquela história lá no Mar da Galileia de Jesus, de forma bem intencional, adormece e deixa os apóstolos diante de uma tempestade. O que aconteceu com os apóstolos? Entraram em desespero. Por que entraram em desespero? Jesus disse: por causa da sua pouca fé, até quando ficareis convosco? E Jesus está dizendo para nós: até quando, espíritas, estarei convosco? Porque Ele está no meio de nós. Agora, é preciso que a gente responda a nós mesmos. Nós sentimos a presença de Jesus através dos benfeitores espirituais? Nem sempre. Por quê? Para sentir essa presença mais ostensiva, é preciso cultivar tesouros celestes. Deus nunca nos abandona. Ele vai dar pão ao justo e ao injusto. Ele faz o sol brilhar sobre o justo e sobre o injusto. Agora, na hora das dificuldades,
dificuldade de nossas vidas, meus irmãos, nós só vamos sentir o suporte, aquela força que a gente acha que não tinha, se tivermos depósito. Quando Jesus diz lá, naquela passagem do bom samaritano, que está descendo um homem de Jericó para Jerusalém, e ele é saqueado, ele sofre agressões físicas e fica jogado à beira da estrada. Segunda-feira eu me deparei com uma situação dessa. E é interessante, meus irmãos, que passa o levita, era um religioso. E o que ele fez? Foi indiferente à dor daquele homem. Passou o sacerdote, era um religioso. Foi indiferente à dor daquele homem. Aí passou um samaritano, que era também um religioso, mas porém era mal visto por todos, porque ele não cumpria os requisitos lá colocados pelas religiões. Mas foi aquele que teve piedade para com aquele caído. Segunda-feira eu estava indo para fazer um estudo lá no Cearense do Evangelho, em Itaperuna, e na esquina estava caído um homem na calçada. Eu passei direto. Por que eu passei direto? É um alcoólatra. Se é um alcoólatra, não precisa de ajuda. Quem mandou se envolver com álcool? É um fraco. Nós estamos agindo, eu agi como o levita, eu agi como o sacerdote. E aí, meus irmãos, façamos uma pergunta: é alcoólatra? Aí que nós deveríamos ajudar, porque é um doente. É um vagabundo. Você sabe se é um vagabundo? Você já parou para perguntar para ele a história de vida dele? Será que ele teve um lar alicerçado como nós tivemos? Como nós temos? Será que ele teve a oportunidade de conhecer uma doutrina como nós estamos tendo? O grande perigo, meus irmãos, do momento que estamos vivendo é aquilo que Mateus vem falar aqui na frente. Olha que interessante a advertência de Mateus. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Eu pergunto, será que a nossa caridade não está esfriando? É uma preocupação que nós temos no movimento espírita. Porque o movimento espírita, os trabalhadores da primeira hora, eles andaram fundando o centro para todo lado, e todo centro tinha um trabalho de promoção social, numa época que as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Se a gente for comparar a nossa vida com dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós, vamos ver que, materialmente falando, nem se fala. As dificuldades que eles passaram, nem de longe. Só para começar, meus avós viviam em Pirapitinga. Para ir para o centro, ou iam às vezes num caminhão que andava 3 km por hora, numa estrada que não existia, era trilha. Se as estradas de hoje são esburacadas, naquela época era uma trilha. Levava-se meio-dia para chegar de Pirapitinga a Itaperuna. Hoje se faz com 45 minutos com buraco e tudo. Ou ia a pé, ou ia a cavalo, mas ia no centro. É mais fácil ou não é mais fácil? Mas eu não tenho tempo. Por que nós não temos tempo? Porque nós estamos direcionando quase todo o nosso tempo para as nossas satisfações. Em outra passagem do Evangelho, lá da passagem do mal rico, né? Lázaro e o mal rico, reparem que o Lázaro, o mal rico, foi um homem que recebeu o talento de uma condição financeira boa para gastar com ele mesmo? Não. Para ele ajudar quem pudesse. E o que ele fez uma vez diante daquele talento? Enterrou o talento. O leproso estava ali implorando misericórdia e ele não ajudou ele em nenhum instante. Foram os dois para o plano espiritual, simbolizado como uma colônia no seio de Abraão. Estava lá o leproso, que foi um espírito que expurgou seus débitos através da pobreza, da miséria e da lepra. E
irmão rico que recebeu o talento de uma condição social favorável chega no chamado rádio, simbolicamente umbral. E ele consegue, apesar de estar em faixas vibratórias diferentes, ele consegue enxergar aonde estava o leproso, envolvido por uma aura de luz. E ele queimava no inferno consciencial. E ele pede a Abraão para que ele pudesse ir lá. Não poderia ir, nem ele ao céu, e nem quem estava ao céu ao inferno, pelo menos por enquanto. Mas ele pede aquele leproso para aliviar suas dores. Também, inicialmente, não foi possível. Ó, meus irmãos, e nós? Vamos fazer essa pergunta dentro de cada um de nós. A nossa caridade está ou não está esfriando? As casas espíritas estão estudando doutrina espírita. É importante que estude a doutrina. As casas espíritas estão desenvolvendo trabalhos mediúnicos cada vez mais fundamentados na doutrina. Isso é importantíssimo que se faça. A casa espírita está divulgando o espiritismo. Isso é importantíssimo. Mas é a base da casa espírita? Está a promoção do ser humano? Está o socorro da pessoa que sofre? Se está, parabéns. Nós estivemos em janeiro lá no Antônio de Pádua. O Antônio de Pádua tinha uma creche. Tem uma creche linda. Quem já foi lá vai comprovar o que eu estou falando. Aí houve um problema lá com o prefeito, que é protestante, muito radical, e eu não sei o que ele arrumou, que ele cortou a verba da instituição. E a gente não está lá para viver o dia a dia da instituição. O nosso papel aqui não é nunca, nem de longe, de condenar, mas é que a gente coloca uma interrogação. A creche está fechada. Lá em Itaperuna, vamos puxar para o nosso lado. Estava comentando com o Lúcio. O Lar Bezerra de Menezes, uma instituição de 50 anos, estava quase entregue à Segunda Igreja Batista. Já estavam fazendo ensino dominical dentro de uma casa de assistência e promoção social espírita. De quem é a culpa? Nossa, que formamos o movimento espírita de Itaperuna, negligente durante 20 anos. Quer prova maior que a caridade está esfriando, meus irmãos? Agora o movimento espírita está tentando acordar. São lá 70 meninas, são 70 almas, são 70 irmãs nossas. Nós não temos comprometimento com elas? Ou vamos esperar a hora que a dor bater forte à porta e a gente vai buscar auxílio e espiritualidade, mas não por falta de amor de Deus para conosco, que nós não vamos ter esse suporte, mas porque precisamos passar, porque necessitamos daquele aprendizado. É essa a relação de Deus conosco. Ninguém reencarna para sofrer, ou ninguém reencarna para ser infeliz. Isso é consequência dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Deus quer que todos nós tenhamos felicidade, felicidade em abundância. Agora, se não temos, é porque escolhemos caminhos que não vão dar o resultado esperado. O resultado vai trazer satisfação. Mais à frente, meus irmãos, eu vou ler um textinho aqui do Evangelho para vocês, que eu acho que é fundamental a gente passar. Não, pode deixar. Pode ajeitar. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu estudo ele desde 1900, lá vai fumaça. Ele está todo despedaçado. Leandro, por que você não compra o Evangelho novo? Tem tanta anotação e marcação que eu não poderia abrir mão dele. Vou tentar reformá-lo pela 15ª vez. Ele fala aqui, o Espírito Michel, meus irmãos, que a piedade é o sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando o quê? O nosso egoísmo e o nosso orgulho. São as duas maiores chagas, são obstáculos à nossa caminhada evolutiva. Todas as vezes, meus irmãos, que eu paro o que estou fazendo, procuro estruturar o meu tempo de forma que eu passe a dedicar parte do meu tempo ao outro, eu estou sendo menos egoísta. Por isso que ele fala, é o sentimento mais apropriado a nos fazer progredir, domando o vosso orgulho e egoísmo. Aquele que dispõe vossa alma à humildade e à beneficência
beneficência é o amor ao próximo. É a piedade, essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos arrancar lágrimas de simpatia. Ó, meus irmãos, piedade para com a família. Quantas das vezes nós deixamos o projeto familiar cair porque não temos piedade para com o cônjuge, com as imperfeições dele, como se nós fôssemos um modelo a serem seguidos. Piedade para com os filhos. O que acontecia há pouco tempo atrás quando uma filha engravidava solteira? Expulsávamos ela de casa, ou deixávamos ela dentro de casa, mas numa situação de humilhação constante, deixando aquele espírito reencarnante perceber a insatisfação com a chegada dele. Aquele espírito como nós, que tanto precisamos reencarnar e precisamos receber amor, carinho, afeto, independentemente de que porta que entramos, de que maneira, se o casamento tem 20 anos, tem 5 anos, ou se foi grávida, solteira, se nasceu numa cama de motel, num prostíbulo ou dentro de um lar estruturado. É preciso que meditemos em torno disso. Se a filha engravidou solteira, todos nós que somos pais projetamos, sem dúvida, que a nossa filha ou nosso filho venha conhecer uma pessoa, que eles tenham realmente algumas coisas em comum, o sentimento, o respeito e vai por aí afora, e que constituam um lar. Não precisamos dos convencionalismos, mas que tenham estrutura psíquica, financeira e sentimental para sustentar um lar e para receber esses espíritos necessitados de reencarnar. Mas por um impulso, a jovem engravidou, ou o nosso filho engravidou a jovem. Nós não vamos pegar a responsabilidade que é dela e colocar nas nossas costas, mas não vamos negar o apoio. É diferente, não é passar a mão na cabeça, é dar o apoio. Dar o apoio não é conivência, porque os atos que os filhos têm praticado, nós temos que deixar de sentir o peso do ato praticado. É lei de causa e efeito. Se não sentimos o peso do efeito, como que vamos nos redirecionar, nos educar? Ah, o filho envolveu com droga, eu expulso ele de casa. Não, tem que dar mais amor. Aí que você tem que dar mais amor. Por muitas das vezes nós expulsamos. Por muitas das vezes, diante de um criminoso, quantas vezes nós ouvimos o espírita diante de uma hecatombe, diante de uma tragédia, um crime hediondo, sujeito dentro de uma escola metralha, sujeito que estupra não sei quantos, tem que matar tudo, pena de morte, quem resolve isso? Espírita falar isso. A pena de morte mata a matéria, meus irmãos, não mata o ser inteligente. A pena de morte não educa, não recupera. Nós espíritas deveríamos sim levantar a bandeira de um melhor sistema prisional, que recupera, que educa, que promova. Um dia desse na Bahia, as pessoas se uniram e incharam o cara, a polícia não pode fazer nada. Isso é voltar lá no tempo dos bárbaros. A justiça do olho por olho, dente por dente. Que diferença nós temos do criminoso se nós pensamos assim? Ah, mas nós mudamos a maneira de pensar. E se for o nosso filho criminoso? Será que nós vamos levantar a bandeira da pena de morte? Será, meus irmãos, que nós que somos pais e mães estamos livres de amanhã receber um telefonema de uma delegacia e dizer: é o senhor Leandro? É, sim senhor. O seu filho cometeu um crime, ele está preso aqui na DP. E somos livres disso? Nossos filhos não têm manual dizendo quais foram as suas virtudes e seus fracassos. Agora nós temos um manual que é o Evangelho para dar-lhes direcionamento. Mas mesmo às vezes dando esse direcionamento, dando amor, dando todo o respaldo que um pai e uma mãe que compreende a missão da paternidade e maternidade, às vezes a inclinação, a índole daquele filho acaba falando mais alto. E aí? E aí nós vamos ter na consciência que nós fizemos tudo o que pudemos.
Isso alivia. Então, meus irmãos, olha o que a mensagem diz para nós: você comentará falhas alheias sem resultado edificante e se fará dilapidador das fraquezas do próximo. E o que nós ganhamos com isso? Nos afastamos de Deus. Somos juízes dos outros o tempo todo. Viu a filha do fulano de tal? Era aquela pose toda. Olha o que a filha dela fez. O que nós ganhamos com isso? Trazemos espíritos obsessores, caluniadores, que começam a usar nós como instrumento do seu trabalho. Criamos uma psicosfera negativa, onde o tempo todo não estamos de bem com a vida, por mais que coisas boas possam acontecer. Agora, se é o contrário, casal na casa espírita separa, a gente não vê mais aquele casal que fica lá no último banco. Eles pareciam tão unidos. Às vezes a gente nem sente a falta deles. De repente o Ricardo chega e fala: Leandro, eles não estão vendo que o pau quebrou lá. Eles separaram. O rapaz adulterou, ou ela adulterou, rompeu. Tão brigueiro danado. Meus irmãos, voltando à família, diante das separações conjugais, piedade do cônjuge para o cônjuge. Quase a grande maioria dos divórcios hoje estão parando na justiça, em brigas terríveis, em que no meio desse tiroteio estão os filhos. Piedade para com os filhos. Se não há mais condições de se manter o matrimônio, vamos tentar pelo menos que aquele matrimônio que vai ser desfeito através dos documentos, não os documentos que vão desfazer o matrimônio, mas todo aquele conjunto de fatos, o divórcio vai sacramentar. Não percamos o respeito. Vamos ter piedade para com os filhos. Às vezes jogamos os filhos de lado como se eles não existissem, como tem acontecido isso por aí. Se o casal, por qualquer motivo, na casa espírita, porque geralmente a pessoa fala assim, né? Meus irmãos, nós precisamos muito pedir pela Lúcia, que a vida dela está assim, assim, assim. A gente passa toda com riqueza de detalhes. Precisa disso? A espiritualidade não sabe? Nós podemos dizer diferente. Meus irmãos, vamos orar para a nossa irmã Lúcia e vamos unir pensamentos, sem colocar a imagem da pessoa, sem questionar os fatos, sem criar aquelas fofoquinhas dentro do centro espírita. Por muitas das vezes acontece. Isso é falta de piedade. Veja o que a espiritualidade, através das mãos do Divaldo Pereira Franco, diz: amanhã seremos nós que poderemos estar sendo alvo deles, porque eles estão também nos observando. Você censurará o vizinho sem lhe retificar a posição e se converterá em juiz impiedoso das vicissitudes dos outros. Você discutirá as imperfeições do amigo. Meus irmãos, do amigo, que amigo é esse? O André Luiz diz até essa questão, que nem depois de desencarnado a gente para de falar mal do amigo. Por muitas das vezes o amigo vem desencarnado cobrar de nós alguma colocação que a gente fez a respeito dele. Amigo, imagina se fosse inimigo. Você discutirá as imperfeições do amigo sem lhe modificar a situação moral e se transformará em algoz de quem já é vítima de si mesmo. Você debaterá problemas dos conhecidos sem os solucionar. Meus irmãos, se você não tem condições de ajudar, faça uma prece. Essa família que está sofrendo com a morte desse jovem, se não conhece, se não tem como chegar lá, por vários motivos, faça uma prece para o desencarnado, para a família. Meus irmãos, não deve ter dor maior no mundo que é de perder um filho, não. Depois que a gente é pai e mãe, a gente vê que isso é a pura verdade, não tem como aquilatar, só quem passou por isso. Eu queria que o Tide passasse para mim, por uma outra imagem, aquela imagem, Tide, se possível. Onde está, Tide? Tá. Tem uma imagem aqui de um companheiro, vê mais à frente se aparece aí. Vocês se lembram desse homem, né? Esse irmão, ele era dono de um supermercado em São Paulo, no estado de São Paulo. Para quem não conhece, vou rapidamente falar.
E ele tinha vários funcionários. O filho dele, de 8 anos, em 1997, foi sequestrado. Eles pediram resgate. Ele não sabia que eram funcionários dele. Ele tinha dispensado, acho que 2 ou 3 funcionários. Os funcionários ficaram revoltados e resolveram sequestrar o filho dele de 8 anos. O nome dele é Masataka Ota, porque ele é japonês, o descendente de japonês. O filho, Iris Ota, que tinha 8 anos em 1997. Ele juntou dinheiro e pagou o resgate. A polícia estourou o cativeiro e descobriu que o menino tinha sido morto, apesar de ter sido pago o resgate. E ele foi enterrado dentro de uma fossa. A gente arrepia até hoje, meus irmãos, com essa história. E quantas histórias como essa têm acontecido no nosso Brasil? Dá para imaginar o tamanho da dor desse pai, dessa mãe, desses familiares? Dói nosso coração aqui em Itaperuna. Inicialmente, a gente não vai de maneira nenhuma entrar nesse campo. Ele ficou revoltado. Na época que estava aproximando os dias do julgamento, ele chegou a comprar uma arma para, independente da punição, dos anos de cadeia que os criminosos iriam pegar, da sentença, ele ia matar o criminoso dentro da sala do júri, do tribunal do júri. Mas o tempo, ele se deu chance de se tratar pela terapia do perdão e do amor. Meus irmãos, isso é muito difícil. Piedade para com os criminosos, piedade para com os inimigos, piedade para quem tirou aquilo que você mais amava, que era o seu filho. Às vezes, meus irmãos, nós temos dificuldade. Nós vamos ver um recado de Paulo de Tarso, onde ele vai falar que a piedade, ela é um exercício. Tudo na nossa vida, para que a gente possa atingir o objetivo, é preciso que exercitemos nas pequenas coisas. Se temos dificuldade de ter piedade com uma coisa pequena, quando que vamos ter uma situação como essa? Difícil. Se não temos piedade com um vizinho barulhento, que é uma coisa mais simples, como vamos ter piedade para com uma situação como essa? Então ele chegou ao ponto, a esposa teve mais força do que ele inicialmente, porque ela falava com ele: você perdeu a alegria de viver. Ele está preso na jaula de ferro, você está preso na jaula do ódio. Não queria trabalhar, não queria comer, não queria viver. É aquela situação, meus irmãos, da Nau. A Nau dele balançou feio. Talvez, eu não sei a vida dele, mas talvez ele não tinha, suposição, tá, meus irmãos, o suporte inicial ele para aguentar. Talvez eu também não tenha, porque é um golpe muito forte. Só vamos saber se passarmos por situação semelhante. Mas ele, envolvido pelo amor da esposa, começou a trabalhar a questão do perdão. Chegaram ao ponto de, as primeiras vezes, chegar na porta do presídio e não conseguia entrar. Chegar no corredor do presídio e não conseguia andar. Aquele termostuto, né? Que é aquele... ele é um sacerdote africano, ganhou até prêmio Nobel na África do Sul. Ele criou esse trabalho do perdão para os criminosos, das vítimas irem às penitenciárias, dialogar frente a frente com os criminosos. Meus irmãos, isso é um ato de coragem, isso tira um peso do corpo, da alma. E ele conseguiu finalmente encarar e dialogar com os criminosos do seu filho. Hoje, meus irmãos, ele recuperou, hoje não, já há algum tempo, ele recuperou a alegria de viver tendo piedade para os outros. Ele fundou uma ONG onde haja famílias, pessoas que tenham situações semelhantes à sua. A ONG dele chega dando respaldo. Olha ali embaixo que estava falando. Quase 13 anos depois de um filho ter sido sequestrado e morto no interior de São Paulo, o comerciante Masataka Ota, 53 anos, já tem 15 anos, meu irmão, foi em 97, compareceu na tarde da segunda-feira no Fórum de Santana para dar apoio à mãe da Isabela. Como ele estava semana passada também junto da mãe aquela menina que foi assassinada pelo Lindenberg. É a dor que proporciona a nós um instrumento valioso de praticarmos a piedade.
Ele poderia hoje estar morto. O ódio desenvolveria às vezes um câncer, poderia se matar, poderia desenvolver várias patologias, porque o ódio desenvolve doença pelo corpo todo. Mas ele deu uma chance à vida. Eu penso, meus irmãos, que teste maior do que esse é difícil, de trabalhar o perdão para uma pessoa que tira o seu filho, e mais, voltar a trabalhar e ver através da sua dor como exemplo a enxugar a lágrima do outro. É o que apresenta para nós a espiritualidade. Hã? Se não me engano, ele ajudou o filho do criminoso. O filho do criminoso, né? Para você ver. Exatamente. Olha, meus irmãos, é separar as coisas, né? Ajudar o filho do criminoso, piedade para o criminoso. Que atitude desse companheiro. Aqui, meus irmãos, como eu falei que eu ia ler, Paulo de Tarso enviou 2 cartas. Das 2 cartas que ele enviou, a primeira carta a Timóteo e a segunda carta, tem 2 coisas que nós vamos ler aqui, que é de muito valor para nós. Vou ler a primeira. Como eu falei do exercício da piedade, exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Nós sabemos que Paulo nasceu em Tarso, na Turquia, mas ele foi educado em Roma. Ele foi até receber o título de cidadão romano. Com certeza a cultura romana fazia uma apologia, fazia parte da cultura romana o exercício físico. Os soldados tinham lá o seu biotipo, só eram pessoas musculosas para enfrentar a guerra, fazia parte da cultura romana. Com certeza, com essa colocação de Paulo, damos a ideia que ele também fazia parte dessas pessoas que entendiam que o exercício físico fazia bem com a saúde, apesar disso ter sido falado 2000 anos atrás. Mas ele chama a atenção que o exercício espiritual vai muito mais além. Na cultura oriental, eles fazem o exercício físico, mas principalmente o exercício da mente, o exercício psíquico. Na cultura ocidental, não. Vamos para as academias e malhamos, ficamos fortão. Fazemos lá a terapia lá do Falcone, ficamos com o corpinho sarado, mas e a cabeça? Fazemos a terapia da cabeça? É preciso a gente analisar. Como que faz a terapia da cabeça? Santo Agostinho, 1919, mais uma vez recomenda conhecimento de ti mesmo, já é o começo. Depois, meus irmãos, na segunda carta que Paulo envia a Timóteo, ele fala assim: nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil, os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes, aos pais ingratos e malvados. Aos pais ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ó, meus irmãos, por que é tão mais fácil eu ficar 5 dias antes de abrir a porta do Rock in Rio? Eu vou lá na minha vida, eu não tenho tempo, mas eu largo tudo que eu tenho para fazer, escola, trabalho, família, e vou lá para o campo, acampar, lá na terra do Flamengo, seja onde for, e fico 5 dias antes do Rock in Rio abrir as portas, eu vou para lá, esperando abrir para me chegar e ficar perto do palco para me ver a banda de rock. Por que eu vou para Olinda, Salvador, no carnaval e pulo 4 dias sem parar? Se colocasse 35 dias, eu pularia os 35. Chega no 5º dia com saudade, pedindo a Deus que o carnaval volte de novo, que eu pulei pouco. Meus irmãos, nada contra a quem gosta de dançar, pular, descontrair, só que devemos ter cuidado com os excessos, logicamente. Devemos entender que esses ambientes, por haver exibição dos corpos, por haver exibição, uso de vícios de diversas formas, há uma concentração de espíritos que são agarrados a esses vícios, às paixões também. Então nos tornamos presas fáceis dessas investidas.
Mas vamos para o outro lado. Por que nós temos dificuldade de fazer o bem? De arrumar um tempinho para enxugar a lágrima do outro? Como diz Paulo aqui, amigo dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência da piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Deles fazem parte os que insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulheres carregadas de pecados, atormentados por toda espécie de paixões, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Janes e Jambres eram sacerdotes egípcios que não aceitaram as afirmativas de Moisés, aqueles fenômenos todos que Moisés proporcionou, porque era um médico de efeitos físicos por excelência. Assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade, mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como a foi daqueles dois. No livro, meus irmãos, Forças Sexuais da Alma, do Jorge Andréa, ele coloca ali uma situação que eu já falei aqui uma vez, sobre o princípio paternal e o princípio maternal. Todas as vezes que eu vejo uma situação em que eu poderia fazer diferença na vida da pessoa, mas eu não faço porque eu coloco os porquês, Jesus disse: faz ao bem sem olhar a quem. Eu olhei na Itaperuna caído, mas eu não tinha tempo para ele. Ele é um alcoólatra. Esse é aquele que deixa o princípio paternal, está sendo dominado pelo princípio paternal. O princípio paternal ele é questionador. O princípio paternal ele faz o bem, mas com pré-requisitos que precisam ser preenchidos. Ele analisa, ele coloca a lógica fria antes de praticar. Quase sempre não as pratica. Agora, o princípio maternal é diferente, faz o bem de forma incondicional. Será que uma mãe deixa de amar um filho porque o filho, ele hoje aparentava ser um homem de bem e ontem ele cometeu um crime? Continua amando, meus irmãos. É por acaso, meus irmãos, que os livros de André Luiz estão recheados de espíritos envolvidos nas trevas. E quem é que está lá aclamando a espiritualidade junto de equipe de socorristas para tirar aquele filho daquele sofrimento? É o pai? Eu até hoje não me lembro das obras espíritas de um pai buscar o filho. Vamos trazer para a nossa vida terrena. Vamos para frente lá na casa de custódia de Itaperuna e vamos contar quantos pais estão lá para visitar os filhos. Agora a mãe está lotada. É aquilo que eu falei, é o princípio maternal. Todos nós temos os dois. Agora, se estamos questionando o bem que fazemos, mas ela tem força para trabalhar. Ah, meus irmãos, nós ainda estamos como o levita e como o sacerdote, frequentadores de templo, mas sem vivenciar o princípio da religiosidade. Precisamos ligar o nosso sinal de alerta. Aqui nós pegamos rapidamente, nós vamos falar que tem um tempo, antes de nós entrarmos na questão dos órfãos, algumas colocações que o companheiro aqui faz, o autor, que a gente possa no dia a dia impulsionar a piedade dentro de nós. Estimulando os próprios sentimentos de compaixão para com os males alheios. Ó, meus irmãos, o maior inimigo nosso é a indiferença. Se estamos passando diante de uma pessoa que sofre e não sentimos na fibra mais íntimas da alma a dor, é preciso trabalhar. Mas eu senti pena. Já é um passo, mas a pena não é piedade. A pena é um princípio que você sentiu a dor do outro, mas a piedade é você sentir a dor e fazer algo para amenizar essa dor. Se está sentindo pena, já é passo, mas é preciso ir além. É a pena com o exercício. Não está dizendo lá no livro dos Espíritos que nós seremos responsabilizados pelo mal que fizemos, mas também pelo bem que deixamos de praticar. E as pessoas, por muitas das vezes, se envolveram no mal pela ausência do bem que deveríamos ter feito. Ó, meus irmãos, a doutrina espírita ela é muito sensata, ela é muito clara.
Não vai dar para chegar e dizer que não conhecia a verdade. Mais à frente, dirigindo nossa atenção e nosso olhar para quem convive conosco, analisando-lhes as preocupações e os receios. Quantas vezes por dia você olha nos olhos do seu esposo? Quantas vezes por dia você olha nos olhos da esposa quando ela está falando com você? Ter a percepção. Às vezes ela está vivendo um dia infernal por não ter o hábito de olhar nos olhos dela. Você não está vendo que a tristeza está estampada. O filho chegou da escola cabisbaixo, tristonho, mas por não olhar os olhos dele, você não sentiu a tristeza, e aquela tristeza está corroendo ele. A piedade precisa nascer primeiramente a autopiedade. Nós temos que aprender a nos perdoar. Nós temos que aprender a ter compaixão de nós. Nós temos que aprender a entender que somos seres que estamos ainda, vamos cometer muitos erros. Mas assim como Jesus não condenou o adúltero, não vamos nos condenar. Vamos levantar a cabeça e não cometer aquele erro novamente. Essa é a proposta de libertação do Cristo. Ficar martirizando em cima do erro. Aquele pai que puxou o jet ski, ele foi imprudente. Pegou 2 filhos, colocou numa boinha, puxou no jet ski, passou debaixo da coluna de uma ponte, sem estar habilitado. E se ele tivesse conhecimento de jet ski, ele não passaria ali, porque ele ia ver que o espaço era muito pequeno, a distância da corda era longa, a boia podia fazer assim, mas ele não tinha conhecimento, ele foi imprudente. Viu o que ele falou? Nós não estamos aqui, meus irmãos, vamos abrir de novo aspas, para condenar ninguém, são observações. Nós não podemos condenar, primeiro que não sabemos de forma alguma a nossa reação perante situação semelhante, ou às vezes até muito menor. Mas ele disse assim: eu queria que alguém me pegasse, me amarrasse e me arrastasse de carro para algum lugar. Ele queria morrer. Ele vai sentir esse sentimento de culpa por muito tempo, é até natural que sinta. Mas isso precisa ser trabalhado. Porque já vi pessoas, meus irmãos, o sentimento de culpa desenvolver Alzheimer, pessoas desenvolverem tantas patologias, desencarnar com 30, 40 anos, por não se perdoar. Nós precisamos primeiro exercer piedade conosco, depois com a família, com os filhos, com a esposa, com o esposo, com os parentes, e aí vamos lá e fica fácil. Depois que a gente está exercitando dentro de casa, é com o vizinho, com a pessoa mais próxima, com o companheiro que nos perturba o tempo todo do trabalho. Mas vamos aqui à frente. Interessando-nos pelos problemas que atormentam as criaturas sem rumo, oferecendo-lhes apoio e orientação evangélica. Quantas vezes nós sabemos que a pessoa está sofrendo pela perda do filho de uma pessoa querida, e nós sequer falamos para ele que somos espíritas e que o espiritismo oferece um manancial. Não é trazer ele para a casa espírita, não, meus irmãos. Vamos respeitar a religião dele. É dizer para ele: meu irmão, se você precisar de conteúdo acerca do assunto, o espiritismo trata com riqueza de detalhes. Eu vou te emprestar livros, eu vou conversar com você sobre o assunto, mas às vezes eu nem sequer falo que eu sou espírita. Para nós terminarmos aqui, porque senão vamos entrar na questão dos órgãos. Estendendo nossas mãos em auxílio fraterno e amparo aos que nos comovam as fibras do coração. Mais à frente, meus irmãos, nós falamos da questão dos órfãos, que é o item 18, e o Espírito diz aqui assim, um Espírito protetor, não dá o nome, Paris 1860: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste estar só, abandonado, sobretudo quando criança, Deus permite que existam órfãos para vos animar a lhe servir de paz. Era uma cultura que nós tínhamos com riqueza há tempos atrás também no movimento espírita. Não sei aqui em Bom Jesus, mas Itaperuna é um tal de espírita aí para as creches adotar criança. Muitos, eu conheço pelo menos umas 15 famílias espíritas em Itaperuna que têm filhos adotivos e também biológicos. Nós temos um caso de uma companheira lá que perdeu o filho num acidente trágico. O carro, ele pegou uma carona com uns amigos saindo de uma boate, eu nem conhecia direito os caras.
E os caras alcoolizados entraram pela Avenida Cardoso Moreira, andando muito e colidiram contra a prefeitura. Morreram os 3. Nossa, ela nem era espírita na época. A gente tem muita. Ela trabalha até com a gente lá no Lar Bezerra de Menezes. A gente que aquela mãe passou, não foi fácil, não. O impacto foi tão forte que o filho estava no banco de trás. Morreram os 3. Aí o que ela fez? Depois daquela tempestade toda que é natural, depois de pensamentos que passaram, povoaram a cabeça dela, hoje ela tem 2 filhas adotadas lá no Lar Bezerra de Menezes. Ela ia adotar uma, mas como, meus irmãos, eram irmãs, ela não queria separar as 2. E ela dá amor e carinho àquelas 2 menininhas como se realmente fossem filhos, são filhos do coração. Richard Simonetti fala dos pais identificados, que por muitas das vezes a espiritualidade utiliza pais biológicos como ponte para que aquele espírito chegue até a nós. Não tem relação nenhuma daquele espírito com seus pais biológicos, tem com os pais adotivos. Ele coloca muito bem no livro. Chegamos numa creche, olhamos uma criança e aquele olhar, aquele magnetismo de amor nos arrasta. Não devemos de forma nenhuma, meus irmãos, travar isso. Maria de Magdala, quando lá no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico, editado pelo Espírito Guerra de Campos, Jesus convida ela a amar os filhos. E ela falava para Jesus, ao Senhor: fisicamente eu não tenho como gerar filhos. E Jesus dizia para ela: eu não falo dos filhos gerados por ti, mas gerados por outras mães. E assim ela fez. Em Itaperuna tem um caso, meus irmãos, de uma menina. Ela já é jovenzinha. A mãe dela se envolveu, aliás, ela foi boa parte da vida dela foi criada em prostíbulo. A mãe dela vivia dos prazeres do sexo, comercializava o sexo. Ela nasceu dentro de um prostíbulo, foi educada dentro de um prostíbulo e teve essa menina dentro de um prostíbulo. Se não me falha a memória, por lado do Espírito Santo. Veio o conselho tutelar, pegou aquela jovem e levou para um orfanato. Uma família foi e adotou essa criança. Ó, meus irmãos, a adoção é um ato de amor grandioso. É entendermos aquele ensinamento da família universal, porque ainda a possibilidade dela falar muito alto. Aquele que tem um amor para ir lá e adotar o filho do outro consanguíneo, ele já está entendendo que aquele filho é seu irmão, é um filho de Deus. Essa menina foi adotada por uma família. Passados 6 meses, a menina já estava chamando o pai adotivo e a mãe e de pai. Já tinha uma referência. Essa menina foi devolvida. Foi devolvida porque os pais, ó, meus irmãos, nós não estamos fazendo aqui questionamento pelas atitudes, são observações que são necessárias a nós, porque uma vez tomando essa atitude de adotar, é preciso estar preparado, porque às vezes nós temos uma falsa noção de que os filhos adotivos são muito mais problemáticos que os filhos biológicos, e não são. Quantos filhos biológicos se envolvem com drogas, se prostituem, suicidam-se e etc. Por que nós colocamos esse peso só no ombro do filho adotivo? A influência dos pais lá. Pai, você não pode mudar a influência que ele recebeu? O amor não cobre a multidão do pecado, meus irmãos? E ela foi devolvida. Ó, meus irmãos, vocês já imaginaram o sentimento de rejeição dessa menina? Aí veio uma outra família. Essa a gente tem um contato com ela. Já tem um filho adotivo e resolveu adotá-la. No final do ano passado estavam decididos a devolver a menina, porque achava que a menina era muito rebelde. Está sendo uma luta para a gente, para segurar aquela menina naquele lar. Porque se imagine, meus irmãos, se ela agora está chamando o irmão de irmão, a mãe de mãe e o pai de pai, já está tentando refazer a vida. Tem 4 meses que ela foi adotada. E se ela voltar para o orfanato novamente, que estrutura essa menina vai ter para viver? Então, meus irmãos, se o casal resolver adotar,
seja lá quem for, ou às vezes a mãe quer ter ter um marido, quer adotar, não importa, mas que já vá com esse pensamento. Os filhos adotivos, eles não são mais problemáticos que os filhos biológicos. Não vai diante do primeiro problema de entregar aquele filho. Vá preparado que tanto o filho biológico como o filho adotivo são espíritos milenares como nós, e que carregam uma herança tanto para o bem como para o mal. E Deus está confiando a nós o papel de seus educadores. Isso dá trabalho. Agora, meus irmãos, e a satisfação lá na frente? De receber um abraço, um beijo, falar: papai, eu te amo. Esse aqui, ele tem o hábito de me beijar muito, o Júlio. Eu tinha uma dificuldade de dar um beijo da minha mãe, que era um troço difícil. Eu tinha muita dificuldade de expressar meus sentimentos. O Júlio já é espontâneo. Os espíritos que estão reencarnando na Terra, lógico, a lei de evolução não para, eles têm uma facilidade de expressar sentimentos muito maior do que nós. Eles são mais autênticos, eles revelam seus problemas, eles, por muitas das vezes, são nossos educadores. Diante de atitudes não muito cristianizadas, independente da idade, eles dão aquele puxão de orelha. Nós precisamos muito dessa relação de educador e também do papel dos filhos nos educando o tempo todo. Que possamos, meus irmãos, na noite de hoje, agradecidos a Deus por estarmos mais uma vez aqui nessa casa, sentindo as vibrações de amor de vocês, da espiritualidade aqui presente, sermos ferramentas mais úteis na proposta do Cristo. Construirmos a nossa felicidade na lágrima daquele, mas não em forma de exibir aquelas lágrimas, mas de apresentar o lenço amigo, fraterno, consolador. Com certeza, meus irmãos, aquele irmão que receberá um ato de piedade seu, vai passar as lágrimas do túmulo e ele vai estar orando por ti. Às vezes no momento mais difícil da sua vida, que você está ali passando por aquele teste difícil, aquela pessoa você nem lembra mais que você fez o bem para ele, está orando por você, e você recebe aquele impulso extra, aquele magnetismo de amor extra, você nem lembra mais. Querem uma prova disso? O filme Nosso Lar, o livro Nosso Lar. André Luiz, a contragosto, ele não foi piedoso, não. Quem foi piedoso foi a secretária, que falou para ele: não, você vai atender ela. Aliás, era o marido dela. Quantas vezes na nossa casa não queremos atender, porque somos ocupados demais? Na via pública não queremos atender, porque vamos chegar atrasados. No centro espírita estão fechando a porta, eu tenho que chegar a tempo para o Big Brother não terminar. E aí, meus irmãos, ele não foi piedoso, mas foi a única pessoa que orou para ele e ajudou ele no umbral, foi ela. Nem os filhos dele, nem a esposa dele orou por ele com a força que aquela companheira tinha orado, porque apesar da consciência dele doía que ele não tinha feito bem pelo bem, mas para ela tinha, e para ela o que importava era aquilo. Mesmo que não temos hoje, meus irmãos, a capacidade de fazer o bem pelo bem, mas que comecemos a fazer o bem, que daqui a pouco será natural, nós iremos fazer o bem pelo bem, e a nossa vida, nós temos a aparência da felicidade, nós vamos ter uma vida, vamos atingir um patamar, que nós vamos olhar para trás e falar: hoje eu sou feliz. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Graças a Deus.